Durante a ascensão, mantemos consciência plena de todo o ritual. Depois da ascensão, tornamo-nos emissários imediatos da grande fraternidade branca. Segundo Djalku, todo o processo de ascensão e de transformação do nosso ser em luz acontece em 30 minutos. Perguntei também a Djal sobre a diferença entre fundir-nos com a luz após a morte, no primeiro estágio do bardo, a experiência da pós-morte, e fundir-nos com a luz durante a ascensão. Ele disse que ambas as fusões são basicamente a mesma coisa, exceto que durante a ascensão, quando nos fundimos completamente com a luz, ainda estamos em nossos corpos físicos na Terra. Ao nos fundirmos com a luz no primeiro estágio do bardo, já deixamos nossos corpos. Djal disse-me que é possível alcançar a ascensão fundindo-nos com a luz no momento da morte do corpo físico. Tratarei da ciência da morte, do ato de morrer e do bardo no capítulo 7. Foi-nos relatado que mais de 100.000 almas alcançaram a ascensão na história da Terra, o que me parece bastante. João Evangelista, o amado, foi o único discípulo de Jesus que ascensionou naquela existência. Djalku denomina a chamada ascensional de fogo cósmico. Ele disse que é permitido, num estado não ascensional, invocar o fogo cósmico, mas apenas em pequena quantidade, como o correspondente à chama de um fósforo. Um excesso de fogo cósmico antes da hora pode realmente queimar o corpo físico. Seria quase como uma combustão espontânea. À noite, antes de dormir, podemos pedir para ir ao retiro de Djalku ou de Serapis Bey, nos planos interiores, para receber treinamento para nossa ascensão. A ascensão é uma realização fantástica. Entretanto, eu gostaria de lembrar-lhe que, na realidade, há 9 iniciações no nosso sistema planetário, 7 das quais podem ser alcançadas na Terra. A passagem por essas 9 iniciações permite-nos abandonar o plano físico cósmico e dar início ao trabalho nas iniciações dos 7 planos cósmicos. Por isso, eu diria que é muito difícil não ser humilde quando percebemos a distância que temos a percorrer até voltar à união com a divindade. Como já mencionei, a ascensão provavelmente representa apenas 3 centímetros de uma régua de 30 centímetros. Isso nos dá uma ideia do quanto ainda temos de evoluir. Por outro lado, comparando com a evolução da humanidade, alcançar a ascensão é uma realização extraordinária. É importante ter sempre presente esses 2 aspectos. Gostaria de finalizar este comentário sobre a ascensão narrando uma pequena história sobre uma mulher chamada Annalie Scaron. Annalie, uma senhora madura de grande luz, era mórmon. Ela escreveu um belo livro intitulado Yes, We Are Gods, uma verdadeira canalização do seu eu divino. A Igreja Mórmon não gostou desse precioso livro e a excomungou, apesar da sua idade. Ela ficou profundamente perturbada porque havia passado toda a sua vida servindo a essa igreja. Certo dia, ela disse à sua colega de quarto que achava que os anjos viriam buscá-la em pouco tempo e, por isso, ela queria pôr suas coisas em ordem. Poucos dias depois, certa noite, já muito tarde, sua colega acordou de um sono profundo e sentiu o impulso de ir dar uma olhada em Annalie.
Ao aproximar-se da porta do quarto dela, viu por baixo da porta uma luz branca, tão intensamente brilhante como jamais vira antes. Sua intuição lhe disse para não perturbar Anali naquele momento, e ela voltou para a cama. De manhã foi vê-la, mas quando bateu na porta e a abriu, verificou que Anali não estava lá. A dentadura de Anali estava sobre a mesa, o que era muito estranho, porque Anali nunca saía sem ela. O dia passou e Anali não retornou. A colega chamou a família de Anali, que veio à noite. Todos os familiares estavam na sala de estar quando de repente a porta se abriu e Anali se pôs diante deles, com as roupas esfarrapadas. Perguntou-lhes de imediato: Vocês acreditam que eu me transladei? Transladar é outra palavra para ascensionar. Todos eles responderam afirmativamente. Anali os abençoou por sua fé e imediatamente transformou-se num belo manto de luz branca. Os familiares continuaram ali, estupefatos, enquanto ela desaparecia bem na frente deles. Nas minhas contínuas pesquisas sobre a ascensão, encontrei algumas informações novas absolutamente fascinantes. Em primeiro lugar, Vivamos disse-me que existem 800 mestres ascensionados em forma física vivendo na Terra. Desses, cerca de 20 a 30% possuem corpos femininos e 70% corpos masculinos. Vivamos também disse-me que existe entre 1.800 a 2.500 mestres, se considerarmos os mestres ascensionados etéricos na Terra. Muitos desses mestres etéricos fazem parte do Comando Ashtar. A primeira onda de ascensão em massa no planeta começou em maio de 1995 em Wesak. Tenho a informação de que de 4 a 7 mil pessoas ascensionaram nessa ocasião, a maioria no período de 4 dias da realização propriamente dita do Festival de Wesak, na lua cheia de maio. Um grupo de 100 pessoas, 40% mulheres e 60% homens, ascensionou no período dos 2 meses anteriores à ascensão do grupo maior. Dos ascensionados da primeira onda, 90% ascensionaram e continuaram em serviço na Terra. O principal período de ascensão em massa é o que está compreendido entre os anos de 1995 e 2000. Depois disso, as ascensões ocorreram em menor frequência. Vivamos também me disse que o quociente de luz necessário para a ascensão real e para a sexta iniciação é de 80%. A sétima iniciação exige um quociente mínimo de luz de 92% para ascensionar. A terceira iniciação e a fusão da alma necessitam de 56%, quarta iniciação de 62% e a quinta iniciação de 75%. Existem basicamente 3 ondas ou etapas entre a quinta e sexta iniciações. As etapas são iniciadas por Sanat Kumara, nosso Logos planetário. A primeira etapa se refere à ativação da ascensão, a segunda, a integração da ascensão e a terceira, a declaração da ascensão.